Tá no ar o Radicalcast. Tem radical aí? Eu sou o Firmo, casado pra sempre com a Maia. E eu sou a Maia, casada pra sempre com o Firmo. E hoje temos um assunto muito interessante, muito profundo e que pode até se estender e não ser só uma edição, né? Pode vir a se transformar em 3, 4 edições aí, pela profundidade, né? É verdade. E para falar sobre isso, nós temos o Pastor Silas. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. A gente gostaria que você se apresentasse, conte pra gente um pouco sobre o seu ministério, sobre como começou tudo isso. Ok. Eu estou no ministério da Primeira Batista de Parque São Vicente, né? Há 14 anos como pastor presidente, mas já estou lá praticamente aí quase 30 anos. E a minha vida ministerial começou, meu pai, né, pastor, ele era o pastor presidente, caminhando com ele. Em 2010 eu fui consagrado ao ministério, né, depois de passar pelo processo de teologia e tal, tudo conforme já é o rito, né, da Igreja Batista. E aí comecei, né, há 14 anos já, assumindo o ministério da presidência lá da igreja. E é desafiador, né? Como todo e qualquer início de carreira, vamos dizer assim, né? Que Sim. Não deixa de ser, né? E ali na PIB de Parque São Vicente, a gente começa, porque o ministério é algo que está muito ligado à sua identidade, né? Sim. Por mais que você vinha na decorrência, teu pai era o pastor e tal, e aí a gente começa o nosso ministério no sentido, né, de administração, de visão e tudo mais, né? Então, a gente começou ali com nossos irmãos, começando uma preocupação de formação de liderança, né, de formação de colegiado do ministério, e aí começamos a indicar alguns irmãos que já caminhavam conosco, né, e aí fomos elaborando ali um ministério colegiado de pastores, onde conseguimos, hoje nós somos 6, mas na verdade só no meu período consegui levar pelo menos 8 irmãos, né, ao ministério pastoral. 2 pastoras, pastora Renata, pastora Marineide, que é minha esposa, né? E hoje nós estamos trabalhando dentro de uma visão, que é a visão Igreja Multiplicadora. É uma visão onde essa visão foi elaborada pela nossa Convenção Batista, juntamente com a Junta de Missões Nacionais. Legal. Né? Muito legal, porque a gente sabe que tem vários tipos, né, de visão ministerial. Sim. MDA, aquela que vem lá de Rick Hardy, né? E aí a gente queria ter uma coisa mais dentro, né, da realidade batista. Né? Não necessariamente viesse uma coisa que a gente viesse de fora. Então, o pastor Fernando Brandão foi um daqueles um homem de visão, né? E olha, conseguiram elaborar essa visão Igreja Multiplicadora, que é muito legal. Para a gente está sendo uma bênção, né? Já estamos trabalhando com ela há 8 anos. E graças a Deus, né? É uma visão pautada em 5 princípios, né? Que é oração, evangelização discipuladora, formação de líderes, implantação de igreja, compaixão e graça. Então, são 5 princípios que a igreja desenvolve, né, com um objetivo, que é cumprir a grande missão. Né? Então, a gente, dentro da visão, existe uma forma de existir, que é através dos pequenos grupos. A gente chama que é PGM, né? Pequeno Grupo Multiplicador. Né? E graças a Deus, depois de toda uma caminhada, porque a gente sabe que você implantar uma visão, sair de uma forma, de um formato, né, de visão de ministério para um novo, causa sempre todo um processo, né, que não é simples. Alguns têm resistência, outros falam assim, isso aí não exige. Tem aqueles que vão achar um absurdo, que vai deixar de ser batista, e sendo a visão da própria batista, né? É uma mudança de cultura, né? Isso aí é uma mudança de cultura, paradigma e tudo mais, né? Mas vai acabar a igreja, o pastor vai... Nada disso que nada. Quando o pessoal foi entendendo, na medida que a gente foi implantando, né, de uma forma bem suave, né,
Eu tenho lá o pastor Diego, que é o pastor multiplicador, né, que tem, você pode, não ser, precisa ser o presidente, mas ser o pastor que faz esse trabalho, né, da multiplicação, de implantação, de ampliar a visão, né, e ele faz isso com muita excelência, né? E graças a Deus a gente conseguiu desenvolver, né, os pequenos grupos, que era o grande desafio para nós. Falei, isso nunca, né, aconteceu na igreja. E hoje a gente conseguiu, hoje nós estamos com 20 PGMs, e graças a Deus tem sido uma bênção, sabe? O trabalho tem fluído, a igreja tem crescido, e dentro de uma forma bem suave, né? A gente fala assim, bem saudável. A intenção, talvez vai explode, né? Não é para inchar, né? É para crescer saudável, com coisa que realmente você venha ter ali uma certa... Você vê que os irmãos estão, de fato, ali num crescimento espiritual, numa maturidade espiritual, né? E tem acontecido. E a gente está trabalhando, né? A gente também tem alguns projetos, né? Tem um projeto social nosso, né? Que é o projeto Sal e Luz. Inclusive hoje tem um mutirão lá. Pastor, vai vir carregar a leitura. Eu falo, hoje não, hoje eu estou de folga, vou lá para o Radical Cash, né? Porque esse projeto é algo muito legal, que a gente fez baseado, o que nos inspirou foi o projeto Viver, lá do pessoal da Junta de Missões Nacionais, né? E quando nós tivemos o contato com esse projeto, eles foram lá na nossa igreja, através dos nossos missionários, e tem lá o Cristiano e a Giovanni, que são os missionários da igreja, e também missionários de Junta de Missões Estaduais. Eles estão de frente coordenando. E aí a gente tinha acabado de ter emancipado uma congregação, lá em São Paulo, né? Agora hoje é o Ministério Plenitude Batista de Lorena. E aí eu falei, ó, vamos orar, porque para onde Deus vai nos direcionar, né? Se é mais uma congregação, mais uma igreja. E aí, quando eu vi esse projeto, eu falei assim, Deus tocou no coração. Aí eu falei, Giovanni, é isso aqui que a gente quer, é isso aqui que Deus está direcionando. E aí, na nossa comunidade, lá em Parque São Vicente, existe um morro do Mutirão, né? E aí, quando Deus direcionou a gente para aquele lugar, eu olhei para aquele morro atrás da igreja, né? Eu falei, poxa, vai ser ali. E aí começamos já, né, a embrionar, né? E graças a Deus nós fomos para lá, vamos orar, começamos a orar, falou a Deus, a irmã assim, mas pastor, como é que vai ser isso? Né? Aí começa, né, muita gente questionando, e o dinheiro, não sei o quê, tal. Eu falei, gente, o dono do dinheiro é o Senhor, é Ele dando a visão, a coisa vai acontecer. E Deus foi tão bom que conseguimos comprar uma casa lá em cima, né? E compramos, começamos a reformar, a casa cheia de coisa para ser feita, e a Giovanni, que é a missionária, mas pastor, isso vai ser difícil. Falei, realmente, tudo é difícil. Não é impossível, né? Resumindo, hoje nós atendemos uma faixa de 50 crianças diariamente no projeto, que ali a gente trabalha várias áreas, né? A gente trabalha ali a área de educação, que é reforço, né? Algumas oficinas pedagógicas, trabalhamos a área de dança, que é o balé, né? Tem umas irmãs voluntários, temos a área do esporte, que é o jiu-jitsu, e a gente tem também o Lúcio lá, que é o nosso professor de xadrez, né? E tem várias áreas que a gente vai tentando melhorar, né? Então, essa parte do esporte também, né? Que tem o futebol, tem o jiu-jitsu, aí a gente está tentando, e os meninos se amarram naquilo ali, né? E graças a Deus, a gente também tem a parte da evangelização, porque é um projeto social missionário, né? Então, a gente faz um pequeno grupo com as crianças, com os pais também, e ali vai sendo desenvolvido essa parte, né? Por ser uma comunidade de muita, né, necessidade, as pessoas com suas dificuldades, né? Mas Deus nos colocou nesse propósito. E hoje a gente comprou um terreno, porque já estava pequeno. Aí eu falei assim, pastor, as crianças querem vir, só não tem mais espaço. Eu falei, então, a gente tem que comprar um outro lugar. Isso é um ótimo problema. É um problema bom, né? Que é uma resposta, né, da comunidade, ver o projeto ali, não, porque no início todo mundo fala assim, essa igreja, eu falei, aqui não é igreja, aqui é um projeto social, né, voltado com outras
perspectiva, né? E aí, logo em frente do projeto, tinha uma casa de esquina, né? Um terrenão. Aí o missionário falou, pô, pastor, quem sabe seja esse, não, quem sabe não, vai ser esse terreno aí. E é interessante, e tem um fato que eu sempre conto, né? Um testemunho que eu acho muito legal. E a gente começou a orar, falou, ó, tudo tem que ser na oração, né? Vamos orar, porque o dinheiro tem, a gente não sabe onde está. Deus vai trazer. E a vizinha nem pensava em vender aquele terreno, né? A parte do terreno dela. E começamos a orar, e uma das mães das crianças era conhecida dessa vizinha, e falou, ó, é para o projeto, eu vou conversar com ela, e eu creio que a gente vai conseguir. E aí Deus usou essa mãe, aí a pessoa entendeu o projeto, e aí legal, eu falei assim, tá bom, tá tudo certo. Aí, e aí? Aí a missionária, e aí, pastor? Falei, vamos comprar. Eu falei, tá, e o dinheiro? Não sei. Vai ser da mesma forma. Essa parte é com Deus. Eu falei, olha, Joaninho, o dinheiro existe, Joaninho. Está em algum lugar. Deus vai direcionar. Sim. Irmãos, em uma semana, o valor acho que era 17 mil, né, porque é uma região que não tem muito valor imobiliário, porque todos as residências são praticamente de posse, né? Sim. E a gente conseguiu, ela fez um preço, a gente iniciou com um valor mais alto, né? E aí conversando, aí chegou um valor. Eu falei, pastor, quanto a gente tem no caixa? R$17. Eu falei, tá bom, o suficiente. Só falta 1.000. 17 já tinha. Era só acrescentar os zeros no final. Falei, tá ótimo. Ela, mas pastor, eu falei, irmã, fica tranquila, vamos orar, vamos trabalhar. Irmãos, em uma semana, Deus proveu o dinheiro. E isso foi muito legal. Porque a gente começou a orar no propósito, Senhor, não tem, mas o Senhor, né, sabe qual é a finalidade daquilo ali, é para o teu reino, é para alcançar vidas, né, famílias. E em uma semana, quando eu vi na conta lá, pastor, um irmão, pastor, eu senti o desejo de abençoar o projeto, aí aí, pastor, quanto está precisando lá? Falar, a gente tem isso aqui para poder alcançar. Aí quando foi ver, o dinheiro já tinha até passado o valor. E aí foi tremendo, porque a gente vê Deus, ele vai, né, testificando, né, a nossa fé, a nossa visão, e hoje está lá, o projeto, o terreno já está quase sendo preparado para a gente alcançar mais pessoas, né, ajudar a comunidade de uma forma geral. Então, a gente tem trabalhado, o ministério é ativo, é um ministério participativo, né, não é um ministério centralizador, então ali todos os pastores e pastoras trabalham, todos têm oportunidade, e a gente tem procurado, né, desenvolver, né, a obra do Senhor, levar a igreja a esse entendimento, a maturidade, né? E isso é importante demais. E o Radical entrou como uma ferramenta, né, dentro do nosso ministério. Era até isso que a gente ia perguntar. Em que momento entra o Radical e como foi para você? Foi tremendo, porque assim, eu comecei a orar, né, pedir a Deus um direcionamento para que a gente pudesse trabalhar mais a membresia, os irmãos, dentro dessa perspectiva, da questão não só do crescimento, né, mas da maturidade cristã, né, do fortalecimento e maturidade, porque maturidade a gente pensa que só está relacionado àqueles mais velhos, né? Mas a gente vê muito dentro das igrejas aqueles que estão com 20, 30 anos, mas ainda estão como crianças na fé. Pelas atitudes, né? E a gente vê, às vezes, pessoas mais novas e com entendimento, maturidade, sabe? Sim. Assim, muito interessante. E aí, o que acontece? Começamos a desenvolver alguns trabalhos que eu falei assim, vai ser o programa de maturidade e crescimento cristão. E a gente começou com... Aí tem Mulher Única, né, que é uma das ferramentas, Homem ao Máximo. Tenho muita vontade de fazer, inclusive. Pode fazer, que é muito bom. Nós, domingo retrasado, fizemos a celebração da 4ª turma, né, esse ano lá. O Homem ao Máximo também é uma ferramenta, trabalhar com homem não é fácil, né? Sim. É uma luta, mas a gente consegue, né? Uma necessidade da nossa geração atual. Totalmente. Homens estão muito resistentes, né? E a gente trabalha também, por exemplo, Casado para Sempre, que eu acho que vocês já são, né? É uma ferramenta muito legal, né? Muito importante, né? E a gente também tem um trabalho
que a gente chama que é o Conhecendo a Deus Fazendo Sua Vontade. É um curso também que pega desde o adolescente até o idoso. É um livro, né? É um livro. Num livro, É acho um que a gente livro. já fez também. Fez também? É muito bom, muito legal, muito edificante, né? Traz um direcionamento e um fortalecimento para a vida cristã. E aí entrou o Radical. Quando uma irmã nossa participou do Atitude Radical, quando eu fiz, em 2010, se não me engano, foi a bandeira do... Ah, meu Deus. Lá de Belfort Roxo também. Impacto Radical. Isso, lá da Central, né? Sim. Pastor Fábio, se não me engano, né? Isso. E aí fiz, foi bom, edificante, me ajudou, virou muita chave, né? Fortaleceu muito. E aí eu lembrei, a irmã fez, pastor, vou lá para o Atitude Radical. Eu falei, vai, minha irmã, que é muito bom e tal. Quando ela voltou, aí participando, né? Aí ela, pastor, por que o senhor não se envolve aí também e tal? Eu falei, não, tudo bem, problema nenhum, vamos tentar ver como é que é, né? Sim. E aí foi o pastor Gleison, que na época deu uma assistência a ela, né? E ela falou assim, poxa, pastor Gleison falou, o senhor não te pode vir à base, o senhor se envolver mais. Eu falei, irmã, tá bom, vê lá como é que é. E aí, de repente, o pastor Eliezer, pastor Jorge, já pastor chegaram Jorge assim. fez contato, pastor, a gente pode ir aí pra gente conversar e tal, né? Pastor Eliezer, como é que é, né? Com certeza. Falei, tá bom, pastor, é meio resistente para virar base, né? Falei, não, aí combinamos, eles foram lá e conversamos, né? Ele apresentou a atitude, eu falei, pastor, ótimo, tá dentro de algo que a gente está querendo mesmo, que Deus colocou no meu coração, e começamos. Aí tá 1 ano e meio, né? Foi em 2024, em janeiro, Sim. foi a primeira turma que a gente conseguiu levar, foi justamente uma edição que o céu desceu, Baixada virou um mar, né? Sim. A nossa região lá teve muitas famílias com as casas quase 1,5 metro dentro de casa e tinha várias pessoas que estavam dentro participando, que eu fui em casa no sábado, quando voltar no domingo, só Deus para chegar lá, né? Sim. E a casa das pessoas tudo lotada, tudo cheia d'água. Eu cheguei, pastor Eliezer, como é que eu falo agora? Ele, não, pastor, não vai resolver nada, deixa terminar o trabalho, depois você fala com eles. Aí tudo bem, né? Mas assim, foi marcante, Sim. né? E daqui de lá para cá, graças a Deus, com muita luta, né? Porque é resistência, Sim. o pessoal tem resistência, o pessoal tem medo, tem toda aquela coisa, né? Sim. E a gente tem, assim, tem sido uma benção que eu tenho visto hoje muitos irmãos, muitas pessoas na nossa igreja, sabe, assim, virou a chave, sabe, para missões, para evangelismo, para uma vida pessoal com Deus, né? E tem uma irmã que ela conta um testemunho que ela foi curada lá no Radical. Não. Curada da depressão. Nossa. A irmã Deise. Ela fez até um vídeo que a gente faz da divulgação, né? Sim. E foi tremendo, que ela depois veio dar o testemunho. Pastor, eu tinha um problema sério de ansiedade, depressão, eu não conseguia sair de casa. E quando o Senhor fez aquela proposta para mim, eu fui pela fé, mas já estava quase morrendo, porque a depressão é isso, a ansiedade, né? Deixa a pessoa num estado terrível. E lá no Radical, teve um momento que eu, sabe, falei com Deus e tomei uma decisão, né? A gente não vai dizer porque Sim. é algo, só para quem quer saber tem que ir lá, né? Exatamente. Quer saber? Vai no Radical que tu vai entender. E ela falou que naquele momento ela tomou a decisão que ela não iria mais ser refém da depressão. Irmãos, até hoje, essa irmã, ela realmente está vivendo a vida dela. Recentemente perdeu a mãe, né? E ela falou assim, que foi todo um preparo para quando chegasse esse momento, que a mãe já era uma idosa, acamada, né? Já. E ela falou assim, que se não fosse, verdadeiramente, falou, pastor, se não fosse aquele momento no Radical, onde ali eu fui curada, hoje eu não sei o que seria com a perda da minha mãe, porque ela cuidava da mãe, né? A mãe morava com ela, doente, né? Sim. E hoje ela falou, ó, passei por esse luto, sabe? Claro, em todo o processo, mas não é depressão, não é ansiedade, porque verdadeiramente eu fui curada disso. Então, Radical foi essa ferramenta e está sendo essa ferramenta de Sim. pessoas que estavam
totalmente lá morna, pessoas que às vezes estavam lá indiferentes e sentiram um chamado, foi ali uma transformação, e hoje elas estão ativas, trabalhando, operantes, sabe? Pessoas que maravilhosas na obra do Senhor, porque né, não é o radical que faz isso, né? Sim. Radical é uma ferramenta, Sim. não é isso? As pessoas se permitiram. Sim. E aí Deus, o Espírito Santo vem e faz todo o processo de transformação. Então, o radical tem sido uma bênção e eu creio que vai continuar. Sim, em nome de Jesus, né? Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou sobre maturidade, né? E eu acho que o radical, assim como essas outras ferramentas também, são ferramentas que chamam o cristão à maturidade. É verdade. E um cristão maduro é um cristão que entende, além de entender o seu lugar, ele entende também uma repreensão, ele entende também que quando um pastor dá a ele uma nova direção, ele não entende como uma ofensa, né? É verdade, isso aí. Quando tem uma necessidade de uma disciplina, ele acata essa disciplina. verdade. Como a gente olha assim para essa geração hoje, para as nossas igrejas, e percebe essa necessidade de maturidade do cristão? É verdade, Maia, porque é o que eu falei, né? A maturidade, é claro que é um processo, né? A pessoa, ela se permite a romper as barreiras e olhar para dentro de si, né? Não adianta, porque você falou, tem muito crente que é mimimi, né? E maturidade, você tira você desse lugar. E até um crente que pula de igreja em igreja, né? Fica. Que aí ele tá naquela igreja e aí ele não se identifica com alguma coisa e ele vai para outra. Aí ele cria um problema naquela igreja e vai para outra. É isso aí. Eu acho que geralmente o problema tá na pessoa, não, né? Naturalmente, você pode ter certeza. Mas é difícil também sair desse lugar, eu entendo. Porque existem muitas pessoas com muitas feridas emocionais. Tem. Mas é um chamado à maturidade, né? É uma necessidade de maturidade. Sim. É como você faz aquele movimento na vida. Quando, por exemplo, o crescer, de uma forma geral, ele gera em nós, não é isso? Vamos dizer assim, desafios, Sim. mas gera também dores. Então é aquela coisa, é igual quando a pessoa está na adolescência, que começa a fazer a transição, não é isso? Há toda uma mudança hormonal, né? Há toda mudança conceitual, de responsabilidade e tudo mais. Maturidade é esse processo. Né? Maturidade leva. E da igreja não é diferente. Porque eu falei com você, porque existem muitos irmãos que estão na igreja, sei lá, 20, 30 anos, mas ainda são meninos na fé, cheios de manias, cheios, sabe, de igual criancinha mesmo. Sim. Sabe? Aquela coisa, porque o irmão não olhou para mim, aí acha que, né, o irmão não quer falar, o pastor passou, não olhou, e aí cheio de mimimi, né, que a gente vê assim, cara, infelizmente ainda falta esse processo, não vou dizer conversão, mas falta um processo da pessoa entender que chega uma hora, como Paulo fala, quando eu era menino, não é isso? Tinha um comportamento de menino. Sim. E ele fala, depois que eu deixei de ser menino, acabou. Né? Eu estava no alimento, ali no leite espiritual, e agora eu vim para coisa mais sólida, né? Para dar substância. Né? E aí a maturidade cria em nós essa carapaça de você conseguir suportar, às vezes, as dificuldades. Sim. E muitas pessoas estão fragilizadas por pouca coisa. Umas coisas assim, até fúteis, né? E essa geração, às vezes, está tendo essa dificuldade. Né? Você percebe, né, que a dificuldade deles lidar com o contraditório, de lidar, não é isso, com a frustração. Porque várias situações, aí entra a questão da família, né? Os pais, superprotetor, aquela coisa que quer botar a criança na bolha, se a criança caiu, tu vai lá rapidinho para tirar e aquela coisa, sabe? Então, na vida, na caminhada cristã também tem isso. Tem muito crente na bolha, né? E aí que é o grande desafio, sabe? Maturidade te leva para você romper isso tudo, né? Chegar a esse nível, vamos dizer assim, de uma autonomia, de você assim, poxa, o irmão caiu no escândalo ali, a liderança caiu no escândalo, mas
a minha fé não vai abalar, meu propósito vai continuar, né? Eu não vou sair da igreja só porque pintou a igreja, agora a parede preta, deixou de ser igreja, e a gente sabe que o Espírito Santo não está nem aí para cor, Exatamente. o Espírito Santo não está nem aí para mobília, o Espírito Santo não está nem aí para as coisas. Acho que a imaturidade faz isso, né? As coisas pequenas se tornam grandes para quem é Sim, imaturo. imaturo E como a gente vai discutir assuntos mais profundos, se a parede preta ainda está te incomodando? Está incomodando. Como você vai se importar com receber uma coisa mais madura, sabe? É. Com algo de dentro de você. Sim, é. Mas uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é a dificuldade de lidar com frustração. É. E eu acho que essa dificuldade está também prejudicando o relacionamento com Deus. Principalmente. Porque você se relacionar com Deus é você se permitir ser frustrado muitas vezes. Totalmente. Né? Tu vê a todo momento Deus frustrando, dizendo não, ficando no silêncio, né? Eu até li aquele livro Deus que Destrói Sonhos, né? E eu me identifiquei muito em várias partes mesmo? porque Deus me frustrou em muitas É coisas. verdade. E às vezes a gente acha que é maduro, ainda tem isso, né? A gente acha que é Se maduro. acha, né? Não, eu tô muitos anos na igreja, 10 anos de Ó, radical. que é isso, né? Muito Uou. madura. E aí você passa por algo que aí você percebe que nem é tão maduro assim. Não, é Sim. verdade. E como lidar com essa frustração com Deus? Eu vejo assim, né? A gente sempre fala às vezes nas pregações, né? Cita muito isso. Porque Deus é Deus. Então não adianta. Não vai ser seu chororô que vai, né, tocar o coração de Deus como um filho toca o coração do pai e da mãe, dependendo do pai e da mãe também, né? Sim. Que conhece o filho, né? Aquela manha, né? Aquela mãe espiritual, sei lá, vamos dizer assim. E assim, não vai ser a sua capacidade intelectual que vai, né, impressionar Deus. Porque eu falo, ninguém impressiona Deus. Né? A verdade é essa. Vai ser o seu aspecto físico, cultural, intelectual, até a sua capacidade, sabe, bíblica. Não. E aí que está o grande detalhe, né? Porque as pessoas, elas começam, né, um relacionamento com Deus, aí já acha assim, Senhor, eu quero isso, e eu preciso para amanhã, e aí amanhã não acontece, aí pronto, Deus já esqueceu dela, né? O grande desafio é você lidar com o silêncio de Deus. Né? Porque aí Deus, às vezes, vai responder as nossas orações, sim, no tempo dele, que é esse que é o grande, eu sempre falo assim, o grande problema nosso não é a questão de pedir Deus, de receber Deus, a questão é que o nosso tempo, que é o cronológico, né, não é o mesmo tempo de Deus, que é o Kairos, né, que é o tempo perfeito, é o tempo oportuno de Deus. E aí Deus vai te responder no tempo dele, não no nosso tempo. Sim. E é grande desafio para o cristão, vamos dizer assim, é assim, olha, tá legal, vou pedir a Deus, aí, Deus, preciso para amanhã. E se Deus não responder? Aí ele já não deixa de ser Deus, não é isso? Então, hoje o grande desafio talvez seja esse. As pessoas ter esse entendimento, ter essa maturidade, né? Tem um canto que fala, né? Se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. E legal, né? Como no passado, muitos servos do Senhor, né? Deus às vezes se calou, Deus no silêncio, e a frustração é natural. Sabe? Ou você permite que a frustração se torne um elemento de crescimento e maturidade, para você aprender com ela, ou você vai ficar eternamente preso nela. Se tornar aquela pessoa, sabe, frustrada, aquela pessoa que negativa, né, pessimista. E a frustração, ela tem uma didática, sabe? Tem uma didática. Porque Deus é aquela coisa, Deus vai te responder conforme, de fato, ele achar que aquilo seja bom para você. Mesmo sendo negativo para nós. E às vezes a resposta vai ser não, né? Não, isso aí. Ele responde o sim, o não, ou então, né? Sei lá, isso. Silêncio, espere. Né? E esse esperar é algo tão, né? É a mesma coisa assim, tu vai falar, meu filho, vou te dar um presente. Quando? Que hora? Que presente? Né? Aí fica aquela coisa, a minha filha, às vezes, ela gosta de presente no aniversário dela. Pai, tá faltando 6 meses para o aniversário. Eu falei, mole não, hein? Daquela ansiedade. Começa a contagem regressiva. Da contagem até chegar a espera, né? Sim. Aquela coisa do desespero ali. Mas só que a Bíblia diz que esperar em Deus tem que ser algo, para nós, prazeroso.
né? Esperar no Senhor é isso. A gente entender que é no tempo dele, da forma dele, né? A palavra diz que o tempo de Deus é um dia como 1000 anos. Não é isso? Então, aquilo que está dentro do nosso plano, né, a gente precisa daqui a 1 ano, daqui a 10 dias, Deus fala, isso aí não é nada para mim. Né? Mas a geração frustrada, principalmente com Deus, é isso. É quando a resposta de Deus normalmente não é favorável para nossa, né? Para nós, aparentemente, né? Porque o Senhor, ele vai estar sempre fazendo aquilo que de fato seja edificante para a nossa vida. Ainda que seja um não, né? Ainda que seja um espere. Né? E hoje, saber lidar com isso faz toda a diferença. Né? Independente de qual seja a situação, a gente confia em Deus. É como eu falei lá no projeto social, né? Aí, pastor, a gente tem que comprar o terreno e não tem dinheiro. Eu falei, tá bom, tá no tempo de Deus. Eu jamais pensaria que em uma semana iria conseguir o dinheiro, você entendeu? Para comprar o terreno. Porque a gente estava ali, tinha outras pessoas também interessadas. Eu falei, tem fulano que está querendo comprar. Eu falei, não tem problema, se comprar, está nos planos de Deus também. Sim. Né? E aí o que acontece? Tudo foi acontecendo, porque o Senhor, ele sabia talvez que aquilo ali tinha uma certa, né, urgência, não para mim, mas para o reino, né? Para o trabalho em si, para a obra dele, né? Para a obra que está sendo feita. Então, talvez eu falei assim, vou botar como prioridade aqui. Sim. E nos surpreendeu, porque eu não estava mensurando tempo, né? Sim. Eu estava mensurando, sim, o agir de Deus. Falei, eu tenho certeza que até que Deus tem mostrado que essa obra aqui, ele está com a gente. Se está com a gente, vai acontecer no tempo dele. E aí que é legal descansar no Senhor, né? É a gente poder, né, esperar no Senhor, como o salmista fala. Né? Esperei com paciência no Senhor. Nossa, esperei com paciência. Olha a dificuldade. É difícil, né? Porque na sociedade... Esperar com paciência. Não é só esperar ansioso, né? Não é aquela espera igual minha filha, que chega daqui a pouco o presente. Que horas vem a resposta? Já está certo, né? Mas eu acho que o grande detalhe da nossa caminhada de fé é a gente saber que de fato vai acontecer. Só que aquela coisa, quantas pessoas lá na igreja, tem pessoas que às vezes dando nela um testemunho de um familiar, às vezes a esposa orando pela conversão do marido, 10 anos. Sim. Sabe, assim, pessoas difíceis. Não, meu marido é uma pessoa difícil. E ela ali, toda quarta-feira, a oração das irmãs lá de manhã, todo culto de oração, a pessoa está ali, toda vez que ela tinha oportunidade, ela pedia. O quê? Perseverança, né? Ela perseverava ali, igual lá em Atos 2, perseverava que na oração. Sim. Não é isso? E a caminhada é essa. Só que são, vamos dizer assim, palavras que nos levam a grandes desafios. Não é isso? Sim. São palavras que não é só palavras, são desafios. Perseverar é um desafio, né? Ter paciência é um desafio. E muita gente fica no meio do caminho, frustrado, né? Decepcionado, que aí vai se decepcionar com Deus. E aí Deus fala assim, isso é um aprendizado, é uma didática, né? Para a gente, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para a gente chegar a um nível que Deus fala assim, agora você tem estrutura para lidar com esse tipo de problema, né? Agora você tem estrutura para lidar com essa perda. É muito interessante isso, sabe? E o meu sogro faleceu há mais de um mês, e ele faleceu nos braços da minha esposa no dia do aniversário dela. Nossa. Ele era paciente terminal, né? Já estava em casa, a gente tratando ali. E depois Deus me trouxe a memória, quando ela liga para mim de manhã no trabalho, meu amor, meu pai está aqui, eu acho que está indo embora. Eu falei, filha, peço ao Senhor, né? Aí dei ali uma palavra de consolo, né? Que ela estava sozinha com a minha sogra. E aí eu pensando assim, Deus preparou, sei lá, 5 anos, nós fizemos psicanálise, né? Junto, depois ela terminou psicologia, todo um preparo. E eu falei, preparei ela para esse momento. E ela falou assim, eu entendi que Deus me deu um presente. Meu pai morreu nos meus braços, mas ele é um presente de Deus que eu pude estar com ele ali naquele momento, né? Cuidando dele, ajudando ele, dando carinho.
E ela não trouxe aquilo como um trauma para a vida dela. Sim. Ela fez uma leitura, né? Porque eu creio que desde quando nós começamos a trabalhar dentro dessa área, né, terapêutica, foi um preparo também para a vida dela, para esse momento que talvez, se fosse um outro irmão, seria mais traumático. Sim. Aquele momento, né, aquela situação poderia se tornar um trauma muito grande. E ela absorveu, claro, obviamente, né, chorou, como todo mundo, né, mas aquilo não ficou uma marca negativa, né, ficou uma marca positiva. Então, eu creio que Deus fez um preparo na vida dela para aquele momento específico, que nós não sabemos. É assim que Deus vai fazendo na nossa vida, né? Assim, se fosse um outro momento, aquilo ali ia acabar com a minha vida, né? Eu ia me afundar. Então, a nossa caminhada, a gente precisa entender que Deus está agindo a todo momento. O silêncio de Deus é a ação dele em nosso favor. E acho que também entender com a profundidade o que é o amor de Deus, né? Porque eu acho que a gente tem muita dificuldade de entender o amor. Porque a gente acha que o amor é tirar consequência, o amor é falar sim. Então, quando a gente ouve um não de Deus, quando Deus permite que a gente passe por algo, parece que a gente não é amado. Porque, poxa, Senhor, o Senhor vai me permitir passar por isso. É verdade. Sabe? E às vezes a gente falando parece algo bobo, mas quando a gente passa é muito profundo. É profundo. Você perder o seu pai no dia do seu aniversário no seu braço é algo muito profundo. É algo muito, muito que pode profundo. pode marcante, né? Pode ser um motivo de crise numa fé, sabe? Perfeitamente. Eu falo porque foi crise na minha quando eu perdi alguém. Mesmo. Então, assim, essa sensação de que amor, né? Não entender o amor de Deus, eu acho que é uma dificuldade da nossa geração de entender, de passar por isso, de ter essa maturidade de entender. Cara, isso aqui é o amor de Deus, sabe? Eu tô servindo a Ele, não tô servindo ao meu desejo. Então, se Ele fala não, eu tenho que entender que o não dele é bom pra mim. É isso aí, verdade. Ou que a espera é bom pra mim também. É também bom, né? Verdade, isso aí. Eu acho que a gente tem dificuldade dessa espera paciente, desse entendimento do não, desse entendimento do sim também. Claro, Do entendimento do... É sim, mas agora não. É o espera, né? Agora não. Agora não chegou ainda o momento, né? Como a gente consegue entender o amor de Deus? Então, é tudo através do relacionamento, né? Porque o amor, ele vai estar dentro dessa perspectiva, né? Porque, assim, se relacionar com Deus é também a gente perceber o amor dele. Porque João vai falar que Deus amou o mundo. Ele amou o mundo. Não foi um amor qualquer, foi um amor tal, né? Dando ali uma expectativa assim, de algo muito grande, marcante. Mas, assim, o grande detalhe é corresponder ao amor de Deus. Sabe? É a grande dificuldade. Todos querem o amor, mas muitos não querem corresponder a esse amor. E aí, porque corresponder ao amor de Deus é também você se submeter, não é isso? Ao que o Senhor tem determinado na palavra. A palavra diz assim, aquele que tem os meus mandamentos, né, e os guardam, este é o que me ama. Então, o amor, para a gente demonstrar o amor a Deus, né, e receber, é estar muito debaixo desta missão, né, submisso aos seus mandamentos, aos seus preceitos, né, aos valores que a palavra está nos direcionando. Então, é claro que Deus é um Deus pessoal. Ele tem um coletivo, né? A gente está ali em comunidade, é um Deus trabalhando na coletividade, mas ao mesmo tempo ele é um Deus pessoal. A grande lance é esse. Da forma que ele se relaciona com você, não é a mesma forma que relaciona comigo. E vice-versa. E aí você vê assim, poxa, mas, né, Maia, meu Deus do céu, Deus abençoa ela de todo jeito, né? Nossa, né? Tudo. E para mim tá uma dificuldade, né? É aquela coisa, não é isso? Então, assim, mas Deus é pessoal. E jamais vai ser assim, porque permitiu que alguma coisa aconteceu, quer dizer que Deus não está me amando, né? Porque permitia que, assim, Deus está sendo cruel comigo. Então, o grande desafio para poder a gente se relacionar com Deus e, assim, perceber o amor dele, é entender esses parâmetros. Sabe? É chegar aí, volta aquela palavrinha da maturidade cristã, entendeu? Então, para poder a gente ter, primeiro vamos corresponder a esse amor. Sim. Né? Do que ele fez
a grande expressão é Jesus, né? Lá o sacrifício vicário, né? A grande expressão do amor de Deus está ali. E para a gente corresponder ao amor dele, não é uma coisa condicional. Eu só botar condições, né? Assim como é uma relação muito questão pai e filho, né? A criança, nós somos essa criança, né? Que toda hora pede, quer. E Deus vai vir na condição de pai mesmo, com o amor dele nos corrigindo, né? Ele diz que ama aquele que corrige, né? Aquele que disciplina. É o amor dele. E nem sempre o amor vai ser sempre fazendo as nossas vontades. Né? Vocês têm filhos? Vocês? Não. Ainda não. Não terão, né? Então vão entender um pouco mais essa dimensão, mas são filhos, né? Sim. Então nem sempre, não adianta. Tem coisa que é não e não. Né? Quer dizer, mas pai, por que não? Por que não? Por que não? No momento é não mesmo, né? Mas é um não pro amor, né? Um amor para poder edificar, para crescer, para dar maturidade, para fortalecer, entendeu? Com certeza. A gente acabou indo para outros assuntos. Tá, eu estou pensando nisso aqui, né? Mas eu creio que está dentro do contexto, né? Deus nos direcionou, né? Acho que o Espírito foi levando a gente para outro lado, que eu acho que é muito importante também. Mas acho que tudo isso culmina numa coisa que é a família, né? Eu acho que quando a gente tem maturidade, a gente tem uma maturidade cristã para muitas coisas e principalmente para a gente ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom pastor. Então, eu acho que tudo isso culmina ali na família, né? Sim. E eu acho que a família é até muito atacada, porque eu acho que é onde todas as ideologias morrem, né? Perfeitamente. Que ali é onde a gente vai estar fundamentado na palavra. E por que as famílias são tão atacadas assim? Porque assim é um projeto de Deus, né? A gente sabe, né? Começa já no casamento, né? A família é um projeto de Deus. E a gente sabe muito bem qual é o movimento. E aí a gente vai entrar para um campo também espiritual, obviamente, né? Claro que a vida é integral. Não existe só o espiritual, né? É o físico, é o emocional, né? Está tudo integrado. Mas quando se trata de família conforme, né, a gente tem os nossos valores da concepção familiar, da estrutura familiar, hoje em dia há um conflito muito grande, né? Porque se fala-se de configurações diversas de família, né? E para a gente, aí a gente fala dentro da nossa fé, né? Dentro da nossa perspectiva, obviamente, né? Do que a gente entende perfeitamente o plano de Deus para a família, como ele fala para Abraão, ser tu uma bênção, né? Em ti serão benditas, né? As famílias da terra, ou seja, é uma bênção que vem geracional, né? Do próprio Deus sobre a família. E é claro que há um ataque para isso, diante de várias vertentes, várias situações, porque a família é a célula máter da sociedade, né? A base, tanto do início quanto no fim. E aí, às vezes, a gente percebe muito que, no final, o que sobra é a família, sabe? O que sobra é a família. Eu estava vendo o meu sogro, né, e vendo ele lá, né, doente, com câncer, terminal e tal. O que sobrou para ele? A família. E ele foi bem-aventurado porque teve, no final da vida dele, uma família dando carinho, dando amor, cuidando, amparando, sabe? Então, por quê? Porque a família também, ela teve a sua raiz, né? A família também, ali, eles tiveram seus valores e conseguiram, para o meu sogro, ele ter essa bênção no final da vida dele. Mas a gente sabe que, né, o reino das trevas está aí para poder... Qual é a intenção do inimigo? É justamente desfazer tudo aquilo que Deus fez. Desconfigurar a criação. E a todo momento. Hoje, então, mais ainda, né? Por questões ideológicas, né, política, porque tudo tem sido um canal. Assim como existe canal de bênçãos, existe o canal também o contrário. São portas que se abrem no reino das trevas para poder o quê? Vir de contra, né, ao que Deus tem estabelecido. Por mais que a gente sabe que o inimigo ele é derrotado, sim, mas não quer dizer que ele não vá insistir no plano dele. Sim. E algo que a gente aprende até mesmo com o inferno é isso, que eles não desistem.
eles perseveram. Eles são intencionais, né? Intencionais. Sim. Tudo dele ali, você pode, assim como Deus é intencional em tudo conosco, sabe? O reino das trevas também, e a intenção deles, como diz a palavra, né? Fazendo ali um parâmetro de como um ladrão, matar, roubar e destruir. Né? A função dele é isso. Assim como Deus quer salvar, o reino das trevas, o diabo, né? Ele está ali para justamente fazer o oposto. Sim. Né? Povoar o inferno. Então, e a família tem sido, e aí o que acontece? Tu vê casais desestruturados, né? Famílias disfuncionais, infelizmente, né? Reflexo muito forte em cima das crianças, e a gente atende, né? A gente vai vendo a nossa caminhada cristã, né? E outras áreas também, o grande problema, sabe? Partindo dali dos pais, porque a base é essa, né? E às vezes o relacionamento com os pais prejudica o entendimento de Deus lá no futuro, né? Sim. Porque ele teve um pai e ele não consegue entender ou enxergar Deus como pai. É verdade. Então é um presente que Deus deu pra gente mesmo, né? Eu ter esse amor, ter essa natureza multiplicadora, né? Que é verdade. A visão multiplicadora. Deus permitiu que a gente fizesse isso. E aí pra gente poder praticar e viver uma sociedade saudável. Só que aí a gente com os nossos defeitos. Nossas imperfeições. E falta de intencionalidade, falta de visão. Verdade, e acho que é ali dentro da família onde a nossa identidade é formada, né? E Satanás ataca a nossa identidade, desde o lado do Éden, né? Atacando a identidade, que Deus falou pra ele, que o inimigo falou, será que é isso mesmo? Isso. E aí você vê esses ataques, né? Como ser uma pessoa intencional nisso, ter uma visão, trazer essa visão pra família de forma prática. Então, você vê, assim, o grande problema, tu falou algo muito interessante lá no início, que o que o diabo fez, a serpente, né, ali personificada ali, né, a pessoa do Satanás, foi relativizar o absoluto. Deus deu ali uma orientação, falou, isso aqui não pode. A serpente, não, será que é assim mesmo? Colocou o quê? Uma dúvida. E aí que está o grande. Se você se levar, se deixar influenciar, você perde essa intencionalidade, você perde esse direcionamento, e aí realmente começa ali a surgir um efeito, como aconteceu lá no início, né? A gente sabe muito bem, mas isso tem sido um fator também, sabe? As pessoas se relacionarem de forma intencional, né? A questão dessa estrutura familiar, como você mesmo colocou aqui, né? Há uma grande, né, um grande desafio para a gente poder conduzir, por exemplo, nós que somos pais, se apresentar para os nossos filhos. E aí você fala, Deus é pai. Mas meu pai é uma pessoa insuportável. Meu pai me rejeitou, não conheço meu pai. Você está entendendo? Se você fala assim, a figura pai, talvez seja um monstro. Seja a pior pessoa possível. E aí você associa essa figura a quem? A Deus. Então, que Deus é esse? Então, nós vamos estar fazendo aqui o nosso encontro de jovens. Até calhou de acontecer a agenda ser no dia do nosso encontro aí do Radical, mas até falei com o pastor Eliezer, ele me liberou, né? E o tema é encontro com Abba, justamente para isso. Porque, né, muitas pessoas, não é só jovem adolescente, né, muitos adultos, que tem aí um grande problema com isso, de entender Deus como um pai. Sim. Só que ele é o nosso pai eterno, né? Ele é um pai que está para cima, para além, né, daquele que foi o progenitor, né, aquele que está ali. Então, hoje, você consegue romper essas barreiras, você, sabe, começa a ser mais saudável nos seus relacionamentos, principalmente com Deus, né, compreender essa dimensão. E o reflexo disso é muito forte na família, sabe? A estrutura da família. O pai, né, como tipo Moisés no passado. Moisés representava a figura, né, da lei, né? Já tem uma linguagem de psicanálise que fala do superego, né, que é o cara que vem barrar, que vem dizer assim, não pode, está errado, tá? O pai, ele tem essa figura paterna, né? Isso aí é importante demais para trazer o quê? O equilíbrio na vida familiar, sabe? E quando se perde ou não tem isso, acabou.
vai talvez sobrecarregar um dos cônjuges, geralmente é a mulher, né? Vai começar a fazer essa função e, coitada, com muita dificuldade, nem sempre vai conseguir, porque não é dela isso, não é para ela isso, entendeu? Então, quando você tem uma base, a coisa, a tendência é a edificação ser boa, né? E aí a gente vai para a palavra, como Jesus fala lá, né? Dos fundamentos, né? Quem ouve as minhas palavras pratica, né? Como aquele que constrói sua casa sobre a rocha. Bate os ventos, as tempestades, enchente, dá contra aquela casa, ela, né, não rui, ela não cai, ela suporta aquilo ali, né? E aí ela fica edificada. Eu creio que está faltando nas nossas famílias isso, sabe? Sobretudo, né, quem está na igreja, que existem muitas famílias da igreja também que estão passando por muita dificuldade. Muitos homens, aí tem que falar para os homens, né? Que tem uma mente fechada, um coração fechado, o machismo ainda é muito forte, né? É claro, a Bíblia ela tem uma estrutura ali patriarcal, né? E é claro que hoje a gente tem um entendimento mais amplo sobre isso, né? Houve um tempo para aquilo ali. E hoje a gente vê um outro tempo, né? O tempo da graça é também a gente também superar esses tipos, né, vamos dizer assim, de desafios. Tem homens que têm muita dificuldade de entender certas coisas. Porque achar que se ele abraçar o filho, beijar o filho, dizer que ama, ele está deixando de ser homem. Deixando, né? E pelo contrário, está demonstrando um pai maravilhoso, alguém. Então, existe um grande problema, né? A gente vê muitas pessoas que estão na droga, que estão vivendo a vida aí toda. Tu vai achar lá o problema lá na raiz, que é a família. Sabe? Muitas pessoas que chegam a ver no gabinete, ferida, machucada, e quando a gente começa a conversar, tu vai ali aos pouquinhos, quando vê qual é o centro do problema, a raiz, a família. Sabe? A família está desestruturada, a família é disfuncional, e aí ó, é igual, né, a pastora Nízia, né, que esteve aqui, né, ela esteve pregando na igreja lá também, foi uma bênção, o testemunho dela é algo tremendo, né? Sim. Ali é um grande exemplo, né? Sim. Mas é um exemplo também de que Deus pode mudar, pode restaurar, sim, né? Por mais que o problema seja na família, mas não é maior do que o poder de Deus. Quando a família se abre, né, se abre para que o Senhor faça, né, haja ali o mover do Espírito Santo, é transformador, é restaurador, né, cura, liberta. E eu creio que hoje nós precisamos que as famílias, principalmente quem está na igreja, fazer isso nesse movimento, né? Romper essas barreiras para poder o nome do Senhor ser glorificado nesse aspecto também, né? Sim, com certeza. E acho que tudo está interligado, né? A maturidade, tudo isso está interligado. Sim, sim. Mas de tudo que a gente conversou aqui, qual a gente sempre pede para encerrar dando um combustível da semana, né? Ah, legal. Então, assim, dentro de tudo que a gente conversou aqui, qual combustível você quer deixar para o pessoal de casa? Olha, eu quero deixar para o nosso pessoal o combustível da gente poder, né, confiar no Senhor. Sabe? Eu acho que uma experiência que eu sempre tenho com Deus, o meu relacionamento com Ele, saber que tudo está no controle das mãos do Senhor. Sabe? Por mais difícil que seja a situação, sabe? Por maior que seja a dor, a perda, sabe? A aflição, a gente precisa entender que tudo está no controle das mãos do Senhor. Não está no controle da minha mão, talvez da sua mão, de um pai, de uma mãe, não é isso? Que está lá com um filho com alguns problemas ou vice-versa, mas no nosso controle às vezes sai, mas não sai do controle da mão de Deus. Ele é um Deus provedor, né? É um Deus que, como o profeta falou, ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus de perto, não é o Deus de longe, é o Deus que habita, né? E esse Deus é que está em você, que está em mim, né, que nos fortalece. Então, é como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Amém. É um movimento, né, de entrega, de confiar e saber que Deus, no tempo dele, né, nos propósitos dele, ele vai agir, ele vai trazer, ele vai realizar.
Amém? Nossa, muito bom. Grande assunto, né? Foi meio transverso, mas tudo bem, né? Mas a gente poderia se estender por horas aqui sobre esse assunto. Verdade, é verdade. Mas, gente, se você assistiu até aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, né? Isso A aí, gente devia ter é falado no verdade. início, mas se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Eu tenho certeza que isso aqui te edificou de alguma forma e pode edificar outras pessoas também. Então, se você lembrou de alguém aí, você compartilha, manda esse link lá pra pessoa e fala, assiste isso daqui, porque me edificou muito e vamos conversar sobre isso. E vamos Amém. crescer, amadurecer, multiplicar, né? Ser pais, Amém. mães, intencionais, abençoados, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, o que a pessoa comenta que chegou até aqui, Diego? Maturidade. É isso aí. Comenta aí, maturidade, O pra fato gente foi saber que esse, você é. chegou até aqui. Pastor, muito obrigada. Obrigado. Amém. Tá? Eu que agradeço Uma pela honra. oportunidade. Sei que tem sido uma bênção mesmo esse Radical Cast, né? Pastor Eliezer, Pastor Jorge, que estão à frente desse trabalho, e vocês também aí sendo, né, uma ferramenta para o reino de Deus. Amém. Obrigado Obrigada. a Até a todos aí. próxima. Até a próxima aí. gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.